Olá pessoal, tudo bem? Então, nossa aula de hoje vai ser sobre regência verbal, tá? Eu vou apresentar os principais casos para vocês. Como na semana passada nós vimos uma introdução sobre regência verbal, né? O que é termo regente, o que é termo regido, que a gente precisa saber um pouquinho de transitividade verbal, né? Para poder identificar um pouco da regência, né? Da transitividade do verbo para poder classificar, ver ou não se tem preposição, né? Então, eu vou mostrar para vocês agora os principais casos. Vou compartilhar aqui o slide que eu preparei e vamos nessa. É o seguinte, no livro de vocês, no livro de vocês tem muitos casos de regência, né? Eu coloquei aqui os principais verbos, tá bom? E aí os outros que eu não comentar, a gente comenta durante os exercícios, tá bom? Mas eu coloquei os principais. Então vamos lá. Só para lembrar, regência é a relação de subordinação que ocorre entre um verbo ou um nome. Se for com um verbo, regência é verbal. Se for com um nome, é regência nominal. Mas ainda vamos ver, né? E seus complementos, tá? Ocupa-se em estabelecer relações entre as palavras, criando frases não ambíguas de duplo sentido que expressem efetivamente o sentido desejado. Então vamos ver. Por exemplo, aspirar. Tinha até esse verbo no exercício da aula passada. Aspirar tem dois sentidos. Se estiver no sentido de cheirar, inalar, inspirar, ele é transitivo direto. Logo, se ele é transitivo direto, não pede preposição. Então, aspirei o perfume, né? E se estiver no sentido de desejar, almejar, ele é transitivo indireto. Logo, pede preposição. Quem aspira, aspira ao cargo. Então, ele deseja, almeja atingir ao cargo de chefe. Então, muita gente fala errado, né? A gente percebe que muita gente, no sentido de, quando quer empregar o verbo aspirar, no sentido de desejar, emprega no sentido errado, né? Aspirou o cargo, né? Então, tá errado. Quem aspira no sentido de desejar, aspira a alguma coisa, tá bom? Então, eu preciso ficar decorando se é transitivo direto ou indireto? Não. Você precisa decorar o sentido. No sentido de cheirar, inalar, não tem preposição. E no sentido de desejar, tem preposição. É isso que você tem que saber, tá? O verbo assistir, ele tem 4 sentidos, né? Eu coloquei 2 só aí, mas eu vou falar os outros 2. No sentido de ajudar, ele não tem preposição. Então, o médico assistiu ao paciente. Mas no sentido de ver, presenciar, é obrigado a ter preposição. Então, ontem assisti a um filme, tá? E eu assisti a um filme. Muita gente diz, você assistiu o filme tal na televisão, né? Tá errado. Quem assiste no sentido de ver, assiste a alguma coisa. Então, ele é transitivo indireto, tá? Então, vamos lá. No sentido de ajudar, não tem preposição. E no sentido de ver, tem preposição, tá? Um outro sentido do verbo assistir é no sentido de caber. Isto é um direito que lhe assiste. Já ouviu isso? Isto é um direito que lhe assiste. Então, é intransitivo, não precisa de complemento, não pede preposição, tá? E o outro sentido do assistir, que a gente não usa mais, né? Porque Machado de Assis já usava isso, então a gente não usa mais, caiu em desuso, é no sentido de morar. Ele assiste em São Paulo, no sentido de morar, tá? Então, pede preposição. Então, assim, os mais comuns são esses. No sentido de ajudar, não tem. E no sentido de ver, tem. Tá bom? Alguns gramáticos até dizem que o assistir no sentido de ajudar pode também ter preposição, tá? Mas aí depende da gramática, tá bom? Querer, no sentido de desejar, ter vontade, ele é transitivo direto. Eu quero sorvete. Eu quero o quê? Sorvete. Tá? No sentido de ter vontade, desejar não tem preposição. Mas no sentido de amar, tem. Então, a mãe quer muito ao filho. Ela ama ao filho, né? No caso de amar aí,
querer no sentido de amar, tem que ter preposição, tá? Implicar. A regra do implicar é a seguinte, muita gente diz assim, ela era uma pessoa que implicava, com todo mundo, né? Mas a gente precisa prestar atenção que o implicar não está só não tem só esse sentido de antipatizar, importunar, tá? No sentido de antipatizar, importunar, de implicar mesmo, né, com a pessoa, então tem preposição e é com. Mas no sentido de originar, trazer como algo, alguma consequência, não pode ter preposição. Então, olha, o desrespeito às leis implica sérias consequências. E o que as pessoas fazem? Falam assim, o desrespeito às leis implica em sérias consequências. E dizer dessa forma está errado. Se não estiver no sentido de antipatizar, importunar, não pode ter preposição. Somente nesse sentido de antipatizar, tá? Aí sim, implicava com ele, com ela, com todo mundo. Agora, se não estiver nesse sentido, não pode haver preposição, tá? Então, implica sérias consequências, por exemplo, tá? O verbo ir, que muita gente diz errado, né? Porque assim, a gente fala, a gente acaba escrevendo o que a gente fala ou o que a gente ouve, né? Então, muita gente diz, vamos no cinema? No cinema não, quem vai a algum lugar. Quem se dirige a algum lugar. Então, vamos ao cinema, vamos ao teatro, tá? Posso ir ao banheiro e não no banheiro, tá? Então, o verbo ir pede preposição a. Namorar é transitivo direto. Então, Maria namora João. E muita gente diz o quê? Maria namora com João. O verbo namorar não pede a preposição com, tá? Maria namora João, ponto. Ele é transitivo direto, o verbo namorar. Obedecer e desobedecer. A gente precisa ficar atento porque os dois verbos pedem preposição, tá? Pedem preposições. Então, obedeço aos meus pais, desobedeço aos meus pais. Então, esses dois verbos são transitivos indiretos, tá? Logo, se são transitivos indiretos, e se eu quiser usar um pronome oblíquo, né? Eu tenho que usar o lhe, já que o verbo é transitivo indireto, eu não posso usar o eu tenho que usar o lhe, tá? Preferir. Quem prefere uma coisa a outra, e não do que outra. E muita gente diz assim, né? Ele prefere o suco natural do que refrigerante. Não. Ele prefere suco natural a refrigerante. O verbo preferir é transitivo direto e indireto. Pede preposição a. E aí são só alguns exemplos de erros que nós vemos na rua, né? Espaço de beleza, mas aí é um erro de escrita, né? Todos os produtos dessa mesa contêm glúteos. Poxa, como assim, né? Cabeleireiro somente aos domingos, quer dizer, ele somente aos domingos. De segunda a sexta ele não mente, né? Não é permitido comer duas pessoas no mesmo prato, a ambiguidade, né? Então, foram só alguns erros de escrita que não tem nada a ver com regência, tá? Mas eu preferi colocar para a gente poder evitar esse tipo de erro aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Assistam esse vídeo aí várias vezes, façam os exercícios, tá? Porque a gente vai corrigir alguns exercícios já começando a pegar esses exercícios de regência da apostila, tá bom? Um grande abraço aí e até a próxima aula aí, até o próximo vídeo.